Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Viva o mais novo dos anos. Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o professor e escritor Jorge Antônio Ouro. Você sabe o que é eubiose? Está curioso? Fique com a gente. O Conexão Poder deste domingo está no ar. Muito bem, participam desta entrevista o jornalista Paulo Coelho, também o professor de filosofia da UFMT, professor convidado Haroldo Arruda, e também o jornalista e analista político, meu velho mestre, Onofre Ribeiro. Professor Jorge Ouro, obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui, uma boa noite. A honra é minha. Primeira coisa a saber, né, Paulo Coelho? Paulo está curioso também aqui. O que é eubiose, afinal de contas? Morde isso, não? Não. Esse é Paulo Coelho. Bom, tem uma palavra em sânscrito que se chama avidya, que é ignorância, né, no sentido de desconhecimento. Então, a eubiose, ela morde a avidya. Ela tende a dar Chamou embate. você de ignorante, Paulo. Não. Tá vendo, não, mas sou ignorante. Tá vendo, Paulo? Não, mas nós somos, mas não só que sabemos, a ignorância, ela é usada pejorativamente de forma ofensiva, mas ignorância... Não saber, o cara que não sabe no sentido de desconhecer. Então, eu sou ignorante sobre tudo que eu não sei. Né? E posso ser até ignorante sobre aquilo que eu penso que sei, na verdade não sei nada. Isso então, é Sócrates, né? Só sei que nada sei. E aí o dar embate ao não conhecer, né? Isso é o que se propõe em todas as escolas de filosofia, né? Ao longo da história, né? E a Sociedade Brasileira de Eubiose, da qual eu faço parte, é uma dessas escolas. O que é que faz a eubiose? Então, a eubiose, o nome eubiose, né, ele pode ser interpretado como a ciência... O senhor é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose eu sou e também membro do Gran Conselho Mundial da Eubiose, é isso? Sim. A eubiose está presente em 153 cidades no Brasil e nos 5 continentes. E tem uma diretoria que é a face externa, né? E essa diretoria tem funções internas que daí é chamada de Grão Conselho. Cada um tem sua atividade e aí eu sou uma das pessoas que tem atividade dentro da eubiose a nível global. Né? Então, a eubiose seria a ciência da vida. É a arte de viver o bem, o bom e o belo. E o que é viver o bem, o bom e o belo? É buscar o conhecimento para que a vida ela seja vivida e você se assenhore de sua própria vida. Você não seja parte de um contexto onde você às vezes pensa que vive, às vezes pensa que não vive e passa por tempo reclamando, se sendo como vítima. Então, essa liberdade que você teria caso você se assenhorasse da própria vida, baseado no conhecimento da vida em si, isso é o que se propõe a fazer a eubiose. A eubiose começa no Brasil em 1928, no Rio de Janeiro, em Niterói, como uma extensão de uma rama do budismo do norte do Tibete. Ela passa por um período, então, budista, e depois evoluindo, havia um planejamento para o que seria feito no Brasil e para o que está sendo feito no Brasil, né? Ela passa por uma fase teosófica e depois, então, finalmente, em 1969, assume a denominação que ela tem até hoje. Professor, o senhor... Boa noite, primeiramente. Boa noite. O senhor, aqui antes de começar a entrevista, o senhor disse que uma das suas frases que estava aqui explicando para a gente em off que era a tal da eubiose, dizia que é impossível não acreditar que a humanidade tenha jeito, não tem jeito. Sim. Impossível não acreditar que não tem jeito. Sim, quer perfeitamente. dizer, por que é impossível? E onde que entra a eubiose na prática nesse contexto? Tá. Então, nós acreditamos assim, sempre o conhecimento, chegou um momento na história humana em que o conhecimento ele passou a ser reservado e se criou o conceito de segredo. O segredo não faz parte da questão humana, né? Assim como não faz parte a infelicidade, não faz parte a morte, não faz parte o desconhecimento. Só que chegou a um ponto em que isso, então, como quando você tem uma criança no jardim de infância e você pensa que ela vai ser médico, então você não dá a ela um bisturi, deixa se alfabetizar e quando estiver madura, então ela vai decidir se quer o bisturi ou não. Esse que foi o encaminhamento dado para o conhecimento e começou a ser dado aos poucos, ou devolvido aos poucos para a humanidade ao longo de todas as nações, ao longo de toda a história que a gente conhece. Egito, Índia, a Grécia, né? Ciclos, perfeitamente. Então, aos poucos é dado o conhecimento que é necessário.
E esse conhecimento que é necessário, então, é um conjunto de escolas filosóficas ou ordens, se assim a gente preferir, que ela tem a tônica de, naquele momento evolucional, coordenar um fato evolucional, um fato histórico. Né? E foi assim no Egito, foi assim na Índia, na Aryavarta, no início da Índia, foi assim na Grécia com a chuva de estrelas, onde vieram todos os grandes filósofos em preparação para o que iria acontecer depois na Palestina com a vinda do Jeshua Ben Pandira, que é o que é hoje no Ocidente conhecido como Jesus da Igreja, e a coisa foi evoluindo. Teve um tempo que daí esse bastão de mando estava com a teosofia, né, e que deveria iniciar o movimento nos Estados Unidos, para daí então fazer equilíbrio do poder temporal com espiritual. Esse trabalho se interrompe, e aí então a teosofia, a Blavatsky, muda para a Índia, abandona essa ação dos Estados Unidos, e o que deveria então ter sido feito lá, migra, muda, né, para o que seria o próximo da vez, que no caso é o Brasil. Nesse momento em que isso muda para cá, então começa a acontecer. Antes se dizia que a luz vem do Oriente, né, o Et, né, o Ocidente, Oriente Lux, que então sempre o conhecimento veio ou da Índia ou do Egito, e no Egito o que se pensa que se tem hoje de conhecimento secreto, na verdade é sem história para turista, né, porque no Egito então existe o conhecimento do Baixo Egito, né, que é aquele onde se visita as pirâmides, né, tem o conhecimento do Médio Egito e do Alto Egito. No Alto Egito é que estão os segredos reais de conhecimento que até hoje não foram divulgados. No Médio Egito, em curto prazo, eu penso que vai ser dado a conhecer. E do Baixo Egito, então, o pessoal fica se divertindo com pirâmides, essas coisas assim. Quando há essa transposição do conhecimento, então, para o Brasil... No Alto Egito, quem é que estava lá? É Alexandria? Não. Alexandria é Médio Egito. O considerado Alto Egito já é fora do que hoje é Egito. Pega até a Etiópia, pega a parte alta do O que é que do tinha meio. lá naquele tempo, assim, de significativo? Para se ter uma ideia do que tinha lá, as lendas do Padre João, do Pai João, a lenda da busca do Graal, dos Templários, né, toda ela tem origem na Etiópia. Então se diz ainda hoje que na Etiópia o Graal ainda está oculto lá. Então toda a saga templária passa pelo que era o segredo do Alto Egito, e que ainda tem hoje, só que hoje se pensa em África. Mas naquele tempo, quem é que estava lá? Lá era o Baixo Egito, o Médio Egito, foi Mênfis, Tebas, mas lá em cima, o que tinha? Não, aí já era fora do que hoje. Pois é, o que é que tinha lá? Etiópia? Núbia, Etiópia, aquela parte de baixo aqui, né, onde seria quase na foz, na O professor Haroldo está doido para falar. É porque ele tocou um assunto ali que me interessa. Que é um filósofo, eu vou né? retornar. Que a gente pegou, vocês pegaram nós o pegamos filão. vocês deram um salto pequeno mortal na afluente história e aí, saímos. acabaram- Foram lá para a Etiópia. Foi dado um salto mortal na história, Sim. desviaram para a questão. Sim. Vamos falar da eubiose, que eu acho importante, até porque é o tema central. Sim. É assim, a eubiose em si, ela prega a questão da harmonia dos universais. Sim, né? perfeitamente. Isso é importante, né? Ou seja, existe uma relação direta com a teosofia, existe uma sabedoria divina em ligação direta com a eubiose. Sim. Né? O tripé de base que a eubiose ela se alicerça o senhor bem disse logo no começo, é o bom, certo? O bem e o belo. Sim. Sobre esses três pontos fundamentais em que essa tríade da eubiose, né, nós temos dois pontos que estão apoiados na ética, que é o bem, correto? E o bom. E temos um ponto apoiado na estética, que é o belo. Perfeitamente. Que é o cosmos, que é o belo grego, que já é o Perfeitamente. organizado. Então nós temos dois pontos, um apoiado na ética, outro apoiado na estética. A estética entendida como a ciência do admirável, certo? Aquilo que é intocável, que é admirável, que é de conduta, né? Do ponto de vista ético, da moralidade. É intocável humanamente, admirável divinamente, praticado divinamente. Né? Exatamente. Então, se nós levarmos de forma conceitual, isso já é uma verdade no campo filosófico, de que o que baliza a conduta do ser humano nas suas relações são as tendências normativas, são elas, justamente as três. A estética, que é subsídio para a ética, e a ética, que é subsídio para a lógica. Aonde está a lógica na eubiose? A lógica na eubiose está no seguinte. Primeiro, a clara determinação da não interferência. A maturidade do ser humano, a maturidade do Brasil, que hoje é um grande país e vai ser uma grande nação, né, obrigatoriamente você tem que... É como se fosse um restaurante, esse self-service. Você coloca todo o conhecimento ao alcance de quem quer que seja. Entende? Independente de raça, cor, independente de qualquer coisa, sabe? Aí você vai se assenhorar desse conhecimento ou não,
baseado no quanto você vai se senhorar esse conhecimento ou não, isso vai mudar a tua vida ou não, isso muda a vida da tua família ou não, muda a vida da tua cidade ou não, do teu estado, da tua nação e do mundo como um todo. Então, a lógica está em fornecer todo o conhecimento que muda, aí dentro da ética e estética, que é o conhecimento em si, né? Mas sem você interferir da maneira como se pensa que a gente consegue mudar as coisas. Então, qual seria a lógica? Então, eu vejo, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma visão pessimista ou uma visão geometrizada ou encapsulada do que seja o mundo hoje, e eu vejo só o que tem de ruim no mundo. Então eu ando no Afeganistão, no Paquistão, no Turcomenistão, na Rússia, na China, na Índia, em tudo que é lugar, e eu vejo pobreza, eu vejo morte, eu vejo tristeza, eu vejo desconhecimento, falta de cultura, e aí eu digo assim, esse mundo é só sofrimento, né? Mas não é assim. Há o complemento, porque se no mundo, então são 7 bilhões de pessoas, se eu tivesse 6 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 pessoas, mas eu tivesse uma pessoa boa, eu nunca poderia dizer a humanidade é má, né? É a mesma coisa com relação ao erro, com relação a tudo. Então, a humanidade, ela é boa em essência, porque a estética, a ética e a lógica cósmica, elas são boas em essência. Mas a gente está vivendo um momento atualmente em que a humanidade parece que está em xeque, né? A tecnologia desmontou conceitos, a tecnologia desmontou conceitos, a metropolização das populações gerou comportamentos que distorcem algumas condutas milenares, e a impressão que se tem é que nós saímos do prumo. Sem dúvida. Mas o senhor disse que é impossível não acreditar no ser humano. Vamos traduzir à luz disso, esse momento é um momento civilizatório, então, de transposição. É um movimento, até a gente... Embora não pareça. É o destruir e construir. Então, aparentemente está, né, em uma fase ruim, mas é assim, primeiro com relação à questão da tecnologia, é que a tecnologia, hoje, ela assume a posição quase de uma divindade ocidental. Então, tudo gira em função da tecnologia, e a tecnologia dá os ditames dos caminhos da evolução da sociedade, da felicidade, o quanto eu tenho tecnologia, quanto eu consumo. Mas ela acontece paralelamente a essas grandes mudanças. Não, mas é que no caso da transformação da tecnologia em divindade, no meu caso eu vejo como uma manipulação, não é? Agora, a humanidade atual, ela está dessa maneira porque assim, nós acreditamos, né, que nós estamos no final de um ciclo. Um grande ciclo evolucional. Só que todo ciclo, ele termina e não há, assim, um interregno, não há um gap. Que ciclo que é esse mesmo que você falou? Que ciclo que é esse? Um ciclo evolucional. Que está terminando. Estamos é o final de um ciclo, final não é o final de uma era, porque as religiões colocam não tem nada a ver com a nossa situação não, hoje tem nada no a ver final com, dos tempos. Não tem nada a ver com isso é uma abordagem não religiosa. existe isso. Não, isso é uma abordagem religiosa. Não existe. Até se a gente for pegar, do ponto de vista de teosofia, até que só queria fazer um parênteses, a eubiose, ela se coloca como a pós-teosofia, onde terminou a teosofia, quando ela saiu dos Estados Unidos e foi para a Índia, começa o que seria então a eubiose e migra para o... Ela tem uma estrutura muito mais oriental do que ocidental. Algumas coisas sim, mas o âmago, né, só fazendo um outro parênteses, o âmago da eubiose, o conhecimento da eubiose, que daí esse é difundido no mundo inteiro para todas as ordens e que emana diretiva para todas as ordens do mundo inteiro, esse é escrito em linguagem brasileira, em português brasileiro. Então, mas todo o conhecimento do novo ciclo... Escrito por quem? Pelo fundador da eubiose, Henrique José de Souza. Então, ele deu uma conexão brasileira a esse processo evolucional. Sem dúvida. E aí, o que ele disse? Chegou a um ponto em que, inclusive, ordens vamos colocar como ordens tibetanas, vinham ao Rio de Janeiro, vinham ao Brasil para aprender, inclusive, assim, primeiro aprender português. A época dele, 1928. Até 1963, 28, 63. Então, para aprender primeiro português, para ter o direito de, então, ter acesso ao conhecimento. O senhor falou em mudança de ciclo? Então, o que a gente vive hoje é o final de um ciclo, só que um ciclo quando termina não tem assim um intervalo entre dois ciclos.
Há um Tem entrelaçamento. séculos esse ciclo. Não, e há um entrelaçamento, são milênios, né? A gente acredita que a raça ário-semita, a raça branca, ela começou na Eu preciso Índia. fazer um intervalo, professor, mas eu quero É tocar importante nesse assunto. ele concluir isso senhor, aqui, porque... porque... sobre isso, o senhor falou nesse ciclo, esse ciclo começou, segundo aqui a minha pauta, no dia 28 de setembro de 2005. Está correto? Sim, E aí a gente chega num ponto de, tem um início ponto de chegada. ciclo de 1000 anos, daí de 2005 para frente, e o foco desse ciclo é o Brasil e também Mato Grosso. Perfeitamente, É isso? perfeitamente. O senhor explica daqui a pouquinho, depois do intervalo, você em casa não sai daí, daqui a pouco então voltamos com o professor Jorge Ouro. Um instante só, até já. Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, uma Conexão Poder diferente, com muita filosofia. Temos aqui o professor de filosofia, o professor Haroldo Arruda, professor Jorge Ouro, nosso convidado hoje nessa noite, também meu mestre, velho mestre Onofre Ribeiro. E o Mais mestre do que velho, viu? Mais mestre do que velho. Mais mestre do que velho. E o companheiro velho de guerra aqui, Paulo Coelho. Meu também, né? Meu Professor Jorge Ouro, a gente deixou no bloco anterior, antes do intervalo, essa questão do novo ciclo em que Mato Grosso e o Brasil estão no foco desse novo ciclo, que começou em 2005, exatamente no dia 28 de setembro. Mas esse ciclo dura 1000 anos, é isso? Sim. E aí, o que é que o Mato Grossense pode esperar num curto prazo? Porque as pessoas não isso estão... tem a ver com... Ninguém isso tem a ver com... querendo esperar 1000 anos também. Posso chamá-lo de Onofre, professor? Por favor, Onofre. Porque o Onofre está falando agora um pouquinho da questão dos ciclos, né? Então, quando termina um ciclo, há um entrelaçamento entre o que termina e o que começa. Então, o que a gente vê hoje, uma sociedade aparentemente conturbada, é todas as dores acumuladas durante todo um ciclo evolucional. E quando eu digo um ciclo, então a gente pode considerar, assim, no mínimo 1 milhão de anos, saindo da questão do darwinismo. Mas né? até lá eu já virei fóssil. Não, para trás, não, que já passou. Não virou Não, fóssil, virou esse que já passou. Então, esse ciclo termina agora, né? E aí acontece novo, só que o dealbar do novo ciclo, o núcleo do novo ciclo, o impulso civilizatório, os referenciais de ética, de estética, de lógica, então assim, o bem, o bom e o belo, aí sim. Aí eles são emanados a partir do Brasil, porque até 1928, então se dizia que a luz vinha do Oriente. A partir de 1928, a luz vem do Ocidente. Então, é o Brasil ex-Oriente. Seria esse farol, Mato Sim. Grosso, E o Brasil, seria a bateria do farol, vamos dizer assim? São 3 pontos no Brasil, né? O São Lourenço em Minas Gerais, Itaparica na Bahia e aqui na região do Mato Grosso. Forma um triângulo, né? Perfeitamente. Um representa o passado, um representa o presente e o Qual Mato região Grosso específica aqui de Mato Grosso, o senhor quer dizer? a região de Chavantina, mas o Nova Chavantina. Mato Grosso como um todo. E aí, então, É aquela região do Araguaia, né, Onofre? mas é todo o centro do Brasil, pega né? toda aquela... Pode dizer que pega o Mato Eu Grosso queria- como um todo. eu- Então, porque assim, só desculpa, Paulo, então, um desses pontos no Brasil representa o passado da humanidade, um desses pontos no Brasil representa o presente da humanidade, e a região do Mato Grosso é o futuro, mas um futuro onde você pode, assim, todo um ciclo que começa baseado no que acontece aqui. E quando aconteceu esse problema com a teosofia na América do Norte, então o trabalho é interrompido, e aí Blavatsky vai para a Índia, se interrompe, né, o comando da teosofia, os valores que estavam então fisicamente, os seres, as ordens que estavam fisicamente em determinado lugar nos Estados Unidos, eles são transladados, né, fisicamente, pessoas, seres, ordens, para o Mato Grosso. Quer dizer que se eu disser que Mato Grosso é o futuro do Brasil, eu não estou mentindo, não estou falando nada errado. Não, Depende você tá do aspecto, falando, né? Depende do ponto de vista. Não, você pode colocar, é o futuro do Brasil e um ponto no final porque corresponde à verdade. Mas sobre que aspecto seria o Sobre futuro? todos os aspectos, né? O Brasil hoje ele é um país Econômico, cultural, tudo. Mato Grosso é o futuro do Brasil. É isso. o Brasil ele é o futuro humano, né? Perfeitamente. Sobretudo humano. Perfeitamente. O Brasil ele é o futuro da humanidade em todos os aspectos, né? Você não está sendo otimista demais, não, professor? Não, realista. E eu não me considero nem pessimista nem otimista, só realista. Mas Nem utópico. Eu queria só... Não, utopia não existe. Utopia ela seria baseada na falta de conhecimento, onde você pega uma realidade desconhecida e você mistifica essa realidade. Quando você daí deixa de mistificar, você desmistifica
desmitifica, conhece o que seria a história oculta real do Brasil, que não começou com os portugueses, né? Então a gente considera aí algumas dezenas de milhares de anos, se não quiser voltar até Atlântida. Então você vê que a coisa toda ela foi engendrada para o que vem para frente. Lógico que se for pegar hoje a questão... Tem muita história oculta no Brasil aí, viu? Pois é, aqui no Mato Grosso também tem muita coisa oculta o Brasil, que precisa vir à tona. Não existe... com todo respeito à questão do ensino de história, né? Mas também aplica-se ao mundo como um todo, né? Então, você não tira assim, um conjunto de páginas que falem a realidade sobre a história, a pré-história, a proto-história do Brasil, da América, esse tipo de coisa. Como é que a eubiose explica a situação atual nossa aqui do Brasil e principalmente em Mato Grosso? Sim. Então, a gente vive um caos econômico, um caos social, somos o futuro. Vivemos um caos ético, né, professor? Sem dúvida. Não, mas isso, eu não isso sei como a eubiose vai ser capaz de fazer fala isso. Assim, eu sou honesto. Porque não ser honesto virou uma qualidade, não é uma obrigação hoje pro brasileiro. Não, mas é. Como é que a eubiose é o fim do ciclo, né? Ele é honesto. Não, mas não vai com obrigação de ser honesto. Como se fosse um atributo, né? Exato. Não é um atributo. Mas é o político, por exemplo. Divide esse caos, caos ético. Só que daí assim, então... Mas é o fim do ciclo, né? Isso é típico do fim do ciclo. Pois é, então, quando você tem uma... O ciclo está durando demais. Não, mas é que... Tem uma coisa importante. Não, quer ver assim, deixa eu só rápido. concluir um pouquinho, só concluir aqui para a gente conseguir pegar um ponto de raciocínio. Então, quando você considera, por assim, se você considera a questão do darwinismo, da ciência, que diz que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos, que o Egito tem há 3, 4 mil anos, e tal, é porque as religiões... A história humana é muito curta, né? Não é. É que isso, as religiões que colocaram esses referenciais, né? Mas você tem que considerar que a história da raça, chamada raça ária semita, raça branca, ela tem no mínimo 1 milhão de anos. Aí, antes disso, obrigatoriamente, eu não posso, por mais que a história queira ocultar, eu não posso negar a existência da Atlântida. Então, você tem uma história aí de milhões de anos. Então, se você pegar a história recente, 2, 3 milhões de anos para cá, pô, isso é um ponto numa página, você não é nada, né? Agora, em um final de ciclo, sempre as mazelas, as dores do ciclo não resolvido, elas têm que se exteriorizar para serem resolvidas, tem que vir à luz para ser resolvido. Pois é, professor, é justamente nesse ponto, eu estou quieto aqui ouvindo, né? Nesse ponto que o senhor me provoca e eu sou obrigado a provocá-los. Tanto o senhor a provocação é a base da conversa na Ágora, tanto né? o senhor, da praça da discussão. Exatamente. Tanto o senhor quanto o Onofre também. Vocês acreditam piamente em ciclos, né? É ciclo para cá, ciclo para lá, né? A minha formação é pragmatista, eu trabalho com pragmatismo, né? Eu estou ligado mais nas consequências práticas daquilo que são elaborados sob o ponto de vista da realidade, a realidade enquanto conceito de escotos, né? Aquilo que aparece, né? Certo? E não aquilo que eu imagino, né? Me parece que esses ciclos que o senhor coloca nas suas afirmações são ciclos metafísicos. Não, são físicos. Então, como? São físicos. Por assim, se você pegar, então vou fazer só uma abordagem. Se você considera que o Homo sapiens existiu há 50 mil anos e que daí, vamos pegar a cronologia fictícia do Egito, que a primeira dinastia começou há 3 mil anos, 3 mil anos de Cristo, mais 2 são 5, 5 de 50 são 10%. Se o Homo sapiens passou de macaco para consciente em 50 mil, em 10%, ele devia ter mudado, né? E o que mudou o homem de 5 mil anos para cá? Nada. Então, a cronologia do que se chama hoje história, ela não pode ser levada em consideração. Agora, os acontecimentos da história real da humanidade, e aí você pega assim, não precisamos ir muito longe, a gente pegar o conhecimento da Índia, a Aryavarta, né? O que se conhece hoje na Índia, o que existe tratado escrito na Índia hoje, né? Pouca coisa foi transposto para o Ocidente, porque o Ocidente faz questão de se sentir órfão, não é? Então, se você entende e conhece a real cronologia da história humana, aí você não precisa trabalhar nem com mística e nem com ficção. Você passa a trabalhar com a realidade. E a realidade voltando ao que eu falei agora um pouquinho, o conhecimento que era da humanidade, aos poucos é devolvido à humanidade. Então você consegue definir uma linha histórica de fatos, uma linha histórica de sucessões, de ordens, de seres, de pessoas que estiverem envolvidas sempre em fazer o bem, o bom e o belo. E você consegue compreender sem susto, né? Porque se a gente pegar assim, por exemplo, vamos supor,
eu quero aprender a jogar xadrez. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer, eu pego o tabuleiro e eu encosto o nariz no tabuleiro para conseguir enxergar bem os detalhes do tabuleiro. Se eu encostar o nariz no tabuleiro, eu vou ver só branco e preto. Não vejo as pedras, penso que as pedras estão imóveis, não vejo os jogadores e não compreendo o porquê dos jogadores. Se eu for tentar analisar a situação do mundo hoje, não só do Brasil, não só do Mato Grosso, né? Encostando o nariz no tabuleiro, aí vai ser tudo mal com U, mal com L e feio. Daí não tem ética, nem estética, nem lógica, não tem, sabe assim, nada de bom na humanidade. Por quê? Porque eu estou focando nesse momento, nesse estado, nesses 10 anos, nesse ano, nesse agora. Não posso fazer assim. Mas como que eu vou acreditar num país, especialmente num estado no qual a gente vive, onde o pão, que é o bom, e o circo, que seria no caso o belo, estão tão presentes no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Eu não falo do estado de Mato Grosso só, não. Hoje, como diria a música lá da Rita Lee... A Copa do Mundo foi um grande exemplo de pão e circo. Né? É o circo, no caso. Desde Roma, né? Exatamente. A Copa foi o circo. E as coisas não estão Aliás, bem. a palhaçada não acabou até hoje, amigo. Está Não, cheio de obras mas quer ver uma Professor coisa? Jorge, as coisas não estão bem, filosoficamente e na prática principalmente, bem. a gente vê que não estão bem. Assim, quando eu não quero você ser fala... pessimista não, mas quando você deixando fala... a profundidade de alguma forma de lado, onde que existem alguns pensadores que dizem assim, o mundo muda quando você muda, não é? Mas a gente, eu digo o povo como um todo, aparentemente, a gente vê isso, está meio que manipulado, quer dizer... Sim. Do ponto de vista político, principalmente, que é onde a gente lida mais, todo mundo lida politicamente de uma forma ou de outra, a gente vê que entra ano, sai ano, entra gestor, sai gestor, o governador, o prefeito... Circo é o mesmo. O prefeito convoca uma coletiva para anunciar que vai pagar o salário tal dia, obrigação dele, não é? Então, eu queria ser nesse aspecto primeiro... do pão e do circo, esse BBB aí, o belo, o bom e o bem. Sim. Como bom, que primeiro, isso é essa questão que você coloca... Para não desmentir, né? Não, mas não é questão de desmentir. Um tanto inocente, falar, eu vou fazer o belo, o bom e o bem, num mundo cada vez mais competitivo, onde as pessoas se engalfinham, o mercado de trabalho é cada vez mais... Mas eu vou fazer uma afirmativa obrigado, aqui, que o professor não vai concordar comigo, eu digo que o senhor não concorde comigo. E as pessoas são maldosas, né? Bom, não foi bem uma pergunta, eu queria que só que depois você comentasse. Só vou complementar o pensamento dos dois, porque eu acho que é bem isso mesmo. Eu vou dizer como filósofo, né, com doutorado em filosofia, estudei profundamente determinada área e cheguei à conclusão na minha tese de doutorado que tinha como tema quais as possibilidades de aplicação da ética no mundo corporativo. Né? Existe uma resposta para isso. Estudei fora do país para tentar uma resposta. Tem uma resposta? Num país tem uma resposta. Existe veja bem, porque você tem aquela questão, será que nós podemos acreditar numa ética absolutista, né, utilitarista, né? A deontologia nesse processo todo, né? Eu tive que, de certa forma, derrubar algumas teses para poder construir essa tese, né? E eu me apoiei justamente no falibilismo, que é uma tese que diz que todo ser humano é falível por natureza. Nós somos falíveis por natureza, Sim. entendeu? A ética, ela é falível. Todas as vezes que o amor está em jogo, as regras de ética vão por água abaixo. Bom. Hegel já dizia isso. E quando tem dinheiro em jogo, também as Não, regras... isso pra você ver. Isso é pra você ver. Entendeu? Então, aí, quanto é difícil. Então, isso, né? essa visão da eubiose, frustrante. professor, né? Essa visão de o mundo é lindo, o mundo é felicidade, entendeu? Eu acho que o mundo é força bruta. Parece coisa de Entendeu? desenho realmente, animado, Tem que né? jogar por debaixo do tapete, né? Só uma questão da questão do falibilismo, Sim. né? Primeiro, a gente não pode generalizar de todo ser humano, né? A gente pode dizer assim, alguns seres humanos, né? Ou de maneira geral, mas aí então aplicar a visão do bem, do bom e do belo ao falibilismo. Por exemplo, eu tenho uma tendência a alguma coisa fora do bom, do bem e do belo. Por exemplo, vamos supor, né? Isso seria o que em Sanskrit chama de nidana, uma tendência negativa, que é inata, inerente a qualquer um de nós, a gente nasce para resolver. Em determinado momento eu dou abertura e isso que eu devia resolver enquanto é só uma tendência, né? Eu exteriorizo e eu cometo um erro. Eu falhei. A visão que se tem desse processo é o seguinte, ótimo, porque se eu não tivesse exteriorizado,
aquilo que em mim existia, e o em mim vale para a família, vale para a cidade, vale para o Estado, vale para a nação, vale para a própria humanidade, se aquilo não se exteriorizar, não pode ser resolvido. É melhor que venha à luz do que fique oculto, porque o pior inimigo é o inimigo que eu desconheço. Que não vê. Sim. Perfeitamente. Então, quando alguém erra, eu tenho que agradecer, sim. Ótimo que o erro tenha acontecido nele, porque eu consigo ver, não a pessoa errando, mas o erro nela acontecendo. Quando eu erro, agora eu não posso eu não posso errar, né, e não aprender com o erro. Aí é problema. Esse é o desvelamento do Heidegger. Então, agora, tem uma questão que daí responde o que você levantaram, que assim, teve o início do que se considera como raça ário-semita, ou raça hindu. Então, existiu um império chamado Império de Han, né, onde existia um sistema político diferente do que se tem hoje, né? E onde originalmente existia o sistema de castas, não o sistema de castas degradado como hoje se conhece na Índia ainda, né? Apesar de ainda ter sido o berço disso daí. E lá é o seguinte, então você tinha o guerreiro, né? Você tinha o sacerdote, você tinha o trabalhador ou comerciante, tinha o comerciante e tinha o trabalhador, as quatro castas. Só que você pertencia a uma casta, não por questão política ou questão hereditária, mas sim, eu tenho habilidade para trabalhar nisso e aquilo me dá felicidade. Agora, então, eu sou guerreiro, eu não quero mais proteger a ética, proteger a nação, eu quero agora trabalhar como comerciante. Então, você vai se preparar, vai estudar e você vai ser comerciante. E aí, o comerciante é melhor que o guerreiro? Não, porque cada um faz o que gosta. O sacerdote é melhor que o trabalhador? Não, porque cada um faz o que gosta. Chegou um ponto em que houve uma conspurcação do sistema de castas, né? E aí, o guerreiro que ele tinha por motivação a ética e a felicidade, o sacerdote que tinha por motivação a filosofia e a felicidade, o comerciante que tinha por motivação o comércio e a felicidade, e o comércio era o comércio do bem de consumo, a obra de arte, né? E o trabalhador que tinha por base o desenvolver o trabalho e ser feliz, passaram a ter por base o dinheiro. Aí então o guerreiro passou a guerrear por dinheiro e por poder. O sacerdote passou a exercer o sacerdócio por poder e por dinheiro. O trabalhador... O dinheiro virou vilão aí na história. O gênio do dinheiro, que deveria prover o bem, o bom e o belo, ele em si, enquanto ideia, é conspurcado, se transforma em instrumento de poder e hoje se mente, se rouba, se mata, se invade, se inventa, se mistifica, tudo para obter o quê? Poder e dinheiro. Primeiro o dinheiro, e quando você tem todo o dinheiro que você precisa, daí você vai para o poder, assim, você tem o grande empresário. E ele fez o que fez, não sei o que e tal, não interessa como, não tem mais onde arrumar dinheiro, porque ele não consegue consumir aquilo em uma vida, está acima do essencial. A família dele não consegue consumir aquilo numa vida, os descendentes não conseguem consumir aquilo numa vida, mas ele precisa mostrar que ele tem dinheiro, porque ele tem um carro que só fabrica o dele, custa 100 milhões de reais, mas quando ele entra no shopping ele não pode mostrar que tem o carro. Então ele tem que ter poder, né? E aí qual é que é a maior fonte de poder hoje no país, no mundo? A política. O exercício do poder. E esse ciclo novo, esse ciclo novo, como é que vai lidar com a política? Parece uma pessoa um pouco inocente. Não é inocente, é bem isso mesmo. É bem lá é o supra-sumo, na verdade. A realidade é essa que o senhor falou. Pois é, mas só que assim, enquanto tem um grupo que daí então está se matando para tentar dominar, né, para exercer o poder, né, e obter mais dinheiro a qualquer custo, esquecendo a ética, esquecendo o bem, o bom e o belo, paralelo a isso, vocês estão preocupados com isso, você está preparando os acadêmicos para isso, nós estamos aqui tentando todos compartilhar. De uma forma ou de outra. Eu preciso fazer mais um intervalo. Sempre, né, nesse processo vai ter duas balanças. A vida é um jogo, né? Eu preciso fazer mais uma intervalo, professor. O senhor que fala no belo, no bom e no bem. E no bem. Nós estamos vivendo aí época de Natal, né? Pleno Natal, aí foi semana passada, e agora vem Ano Novo, enfim. E como é que a gente vai incutir isso na cabeça das pessoas, fazer o belo, o bom e o bem, numa sociedade onde o que mais tem é o mal, ambição, é o ruim e o feio, o antagônico a tudo que o senhor falou. Daqui a pouquinho o senhor fala sobre isso. Você em casa não saia daí. Já voltamos, um minuto só, até já.
bem, voltamos com o Conexão Poder deste domingo, discutindo altas filosofias aqui, né, professor Haroldo? Uma bela belo, Bela conversa. bom. O que mais, professor? Belo, bom, o mal, né? O mal, enfim. Estou tendo uma aula aqui, na verdade. São né? conceitos interessantes, né? São conceitos muito interessantes da filosofia do professor Jorge Ouro, que é a eubiose, né, professor? Eu sou discípulo da eubiose. A gente deixou aqui antes do intervalo essa questão, vivendo em plena época de festa, Natal, Ano Novo, enfim, onde as pessoas estão mais calorosas, mas a sociedade tem, não dá para negar. Mas aí, onde quase tudo é mal, onde quase tudo é ruim, onde quase tudo é feio. Aí Pode soar pessimismo, tenta mas colocar, é um realismo. não é realidade. Então, o belo, o impasse não, da acho assim, realidade, o teu viu? exemplo foi perfeito, essa não é colocação. verdade? Não, tua colocação o é lado perfeita. antagônico aí fala mais Não, alto. a colocação é perfeita. Na maioria porque- das vezes, professor. Na prática, Sim. Não, mas é que a colocação é perfeita, que dá a oportunidade de ver bem como acontece. Então, assim, nessa época de Natal que passou, então as pessoas associam o demonstrar afeto com o consumo. Então, para eu mostrar que eu gosto de você, eu vou te comprar um presente que às vezes eu nem posso comprar. Um presente caro às vezes. Aí, Quanto mais caro, mais eu gosto de você. aí se a pessoa não gostou muito do presente, ela Quanto mais caro, deu, você é passa bom, o né? resto do ano, Essa você é olha boa, pra cara da pessoa. E E aí entra o feio, né, professor? Não, pois é. Aí então eu tento demonstrar o meu afeto comprando alguma coisa, né? E aí se divide o ano inteiro para demonstrar amor só em uma semana do ano, né? Então isso é negativo porque se associa, primeiro que isso é um mito, né? O Natal, mercantilismo. Isso aí vem de uma outra tradição, Natalis Solis Invictus, né? E daí tem toda essa questão da religião, mas isso não vem ao caso agora, né? Mas aí então isso é negativo porque você mercantiliza, você consegue, ou você tenta demonstrar o teu afeto em troca de alguma coisa física, dinheiro, né? Ou alguma coisa material. Isso é negativo. Agora, vamos ver o outro lado, porque o universo só existe baseado na polaridade. O aspecto positivo é que a pessoa, na falta de ter como demonstrar a afeição, como ela não sabe como demonstrar a afeição, ela compra e te dá uma caneca. O que ela tem que aprender é que se ela for te falar assim, ó, eu gosto muito de você e te dar um abraço fraterno, o efeito é muito maior do que dar alguma coisa. Sim. Então, o aspecto positivo é que a pessoa, pelo menos uma semana do ano, ela tende a demonstrar afeto, né? Outro aspecto positivo é que, pelo menos uma semana durante o ano, o mundo, o Brasil, a família ou aquela pessoa, ela fica em paz, come churrasco pra caramba, bebe pra caramba e fica feliz de bermuda o dia inteiro. Entende? É melhor do que se tivesse 365 dias. E alguns fazem besteira depois disso. Pode Esse é o problema. Pode ser. Jorge, tem uma coisa interessante então, que é o seguinte. É por isso que tem que sempre se ver o aspecto positivo e o negativo, porque do equilíbrio da essência dessas duas coisas é que daí vai existir então o que a gente conceitou como universo. Agora o professor está falando agora um pouquinho da questão do universo ser força bruta. Sim, mas não só, porque se o universo fosse só um viés, não existiria o próprio conceito. A teoria dos Se é contrários... correto que foi criado por uma explosão, é força Ele bruta. disse muito rapidamente uma passagem importante, explosão não foi, né? que é a questão da polaridade. O senhor disse da da polaridade. Isso é fundamental. Na filosofia isso é fundamental. Em tudo, é a teoria dos contrários. tudo. Tem que ter o contrário. Você só sabe que você está bem quando você não está doente. Entendeu? Agora, tem uma coisa interessante, que é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, é o seguinte. A humanidade caminha... A humanidade tem um telos, tem um objetivo, não é verdade? Aristóteles vai dizer que o telos, o objetivo final, é a felicidade. O senhor fala felicidade toda hora. Né? Sim. O senhor, como discípulo que o senhor falou, da eubiose, né? Sim. Como discípulo da eubiose, o senhor se considera capaz de chegar a um estado de realmente de total ataraxia, de total paz? 100%. E não Isso é só... espetacular, né? Não, Porque, só para O deixar claro senhor está pro falando em telespectador... tese ou filosoficamente só ou para orientar realisticamente? o telespectador, o que é... Hoje eu sou uma pessoa integralmente feliz e em paz. Então, só 100%. colocar O em senhor é capaz de detalhes... sobreviver a uma hora de entrevista com Paulo Coelho sem sair do sério? Sem dúvida, sem dúvida. Se o Professor, senhor conseguir isso. eu estou tentando imaginar o professor Jorge, irritado. Não dá para ver se Não, Por isso que eu te Consegui. cutuquei, para ver se você Não dá consegue pra ver. ou Não, irritar. É que assim... é felicidade. Não, mas- Uma hora com o Paulo Coelho não sai do mas sério. Paulo, vou te Esse dizer... Ele Ô, Paulo, confessou que está tentando Vou te irritar. dizer qual é que é a chave, que é assim, ó, é que assim,
todos nós temos problemas. A vida, ela é assim, a vida ela foi engendrada para você resolver alguns problemas e os restos você resolve nas outras existências, né? Só que assim, você ser senhorado da tua vida, isso é o que a gente tenta aprender na biose, aprender, né? Porque eu estou aprendendo a biose, não ensino nada nem ninguém. É assim, eu tenho problema, mas o problema não me tem. É essa relação entre o que está ruim na vida, tudo bem, só que a vida não é o ruim. O senhor falou de realismo, você falou de não é otimismo, não é pessimismo, é realismo. Realista. Mas assim, eu não posso deixar de, pelo menos se é opinião, não sei, mas nós estamos numa sociedade, eu não falo de Mato Grosso, falo no mundo, né? Como a competição, todo, a ambição, muito egoísmo. Guerras. Tem a política aí que tem trazido tanto desgosto para muita gente, né? A política é uma vergonha. Que é o suprassumo, o extrato do poder que se falou tanto aqui. Como que eu vou conseguir ser um Jorge Ouro com tudo isso acontecendo aqui? Mas você é como que eu vou resolver? Mas você é Paulo Coelho. Você é Paulo Coelho. Não, professor. Tá aqui, Não, ó. jamais Coelho. tente ser um Depois Jorge. de amanhã já é Jamais tente Fala deixar assim, de ser quer um Paulo trocar? pra ser um Jorge. Depois da manhã já é 2015. Quer dizer, o que mudou? Mudou. Não, mas O que eu posso fazer? Paulo, olha só, Esse Paulo. ciclo que ele falou leva milhares Leva milhares de anos. Não, Leva mas 3 se dias. me o permite caminho- me permite o agregar caminho- me tudo permite bem, agregar eu uma coisa vou dizer aqui. o seguinte, o caminho só existe quando você passa por ele, quer dizer, é 1 milhão de anos, é 1000 anos, só que você tem que começar. Mas Você falou uma começar. coisa Depois de amanhã já é perfeita, 2015. Desculpa eu agregar só uma provocaçãozinha aqui. Provoca. Que o ser humano é da natureza dele viver no conflito, né? Nós vivemos de conflito desde a caverna. E superamos todos os conflitos e chegamos agora. Os conflitos de agora, eu quero crer, na minha concepção de vida, eu quero crer que os conflitos de agora são conflitos pequenos em relação aos antigos. mas assim, e vão ser seria superados porque o Mas nosso sabe qual- DNA mas traz sabe uma qual é o maior capacidade conflito? disso, né? Sabe qual é o maior conflito que a humanidade já viveu e vive e vai viver? É o conflito dentro de cada um, porque se dentro de cada um não houvesse um conflito e se dentro de cada um não tivesse vencido, né, tivesse pesado a balança mais para o mal com o mal, com ela ou com o feio, ele não exteriorizaria o desejo de poder ou de domínio, né? Com relação a o porquê que a política é assim, ou porquê que o mundo está assim, o mundo está assim, mas aquilo que eu falei antes, é uma doença, quando ela é crônica, quando ela está oculta, eu não consigo resolver. Então, o fato de essas mazelas humanas estarem se esterilizando, eu penso completamente positivo. Agora, quando eu vejo assim, então o político, ele se apropria do bem público, ele lesa, ele mente, ele engana, sabe? Ele falseia com a verdade, ele não tem ética. Ele, sabe, calote da Petrobras, não é só da Petrobras. Assim, o Brasil, antes, quando botaram os pés aqui, o pessoal da Península Ibérica já vinha roubando. O Brasil, a América, foi espoliada, está sendo espoliada há 500 anos. Na Carta de Cabral ele pedia favores para um genro. Não, a Europa sofreu grande parte dos últimos séculos baseado no que tirou e no que tira daqui ainda. Hoje, você pega grandes companhias europeias e americanas e o maior lucro vem daqui. Então, assim, é como se fosse uma jovem criança, né, onde você tem alguns vampiros que se alimentam, tirando aos poucos, há 500 anos. Então, não dá. Essa arte de vilipendiar o país, vamos assim dizer, não, sim, já Maquiavel, vem lá de Cabral. Arte entre aspas. Então aí o senhor fala que não, o Brasil vai ser a luz do mundo, não vai. o Mato Grosso vai ser o que farol assim, da humanidade. Terra Sagrada. Não que não queiramos o isso, Brasil mas- vai ser o farol, o Mato Grosso vai ser a bateria do farol. Não, é que algumas pessoas têm o Príncipe de Maquiavel como livro de cabeceira. Sim. E quando eu conheço pessoas assim, ou Se quando quer eu a vejo paz, isso que a prepare-se gente... para a guerra, aquelas coisas todas. Quando a gente vê na mídia essas coisas, o mal com o mal com ela e o feio aflorando, né? Eu me compadeço porque é o seguinte, o que pratica o mal, né, qualquer que seja, né, assim, do não parar numa faixa de pedestre para a pessoa atravessar, né, até aquele que rouba ou prejudica a nação ou que vende a nação para terceiros, ele acima de tudo é um ignorante. Porque no mundo, no universo, não existe um pensamento, por mais oculto que seja, que ele não tenha que buscar o equilíbrio.
Não, a impunidade, ela o cara é... que burla, o senhor coloca ele como um ignorante, foi isso que eu entendi? Sim, em termos de desconhecimento. Mas o ignorante não é o que desconhece as coisas? Exatamente porque ele desconhece... Mas, vou falar uma coisa, hein? Os caras sabem o que estão fazendo, não desconhecem nada não. Fazem porque querem, fazem de propósito. Mas é que assim, o cara não para na faixa porque não quer, porque mas é ali mal é o seguinte, educado, André, o político rouba porque é ladrão. É que ali o problema sabe o que ele está fazendo. Ele sabe. Não é ignorante. O problema não é de regras, André. Ali o problema não é regra, é de mas princípios. aí não é ignorante. Não, todos sabem quais são as regras. O problema é de princípios. Ou de valores. Deixa eu te falar o que é que eles Exatamente. ignoram. Tem nada a ver. Não é que ele ignora que ele está fazendo algo porque ele está fazendo. Não contrariando o senhor, mas... Não pode contrariar, deve. Né? Gente, sim, uma das bases da filosofia eubiótica é você ser livre pensador, você tem que questionar debater, tudo. né? Não contrariando o senhor no conceito de ignorância. Não, e até porque assim... Os caras que fazem sabem muito bem. Sabe tudo. O Trocai... HD nisso. O tempo está acabando, deixa eu fazer uma pergunta antes que o tempo acabe. Tinha um ex-presidente que não sabia Eu estou nada. deixando a filosofia caminhar lá. Que nós estamos vivendo um momento, o Paulo levantou, o professor Haroldo levantou, o André levantou, o senhor concordou, que é um momento de que está fechando um ciclo ruim de coisas mal resolvidas. Né? E o Paulo, por exemplo, levantou esse pessimismo que todos nós sentimos, que o país está mal, que o mundo está mal. Não, pois é. A gente concorda com isso, que está tudo errado. Então, mas filosoficamente, realisticamente está tudo errado, mas filosoficamente há esperanças. Então, eu gostaria que o senhor, se pudesse dizer, o que é que a gente poderia se agarrar hoje para dizer que nem tudo está perdido e que é possível acreditar no ser humano? Sinais. Que sinais o senhor vê? Não, por exemplo, sim, você existe. Sim. Supostamente. Não, pronto. Supostamente. Não, pronto. Pronto. Eu acredito em você. Sim. Pronto. Mas isso é bastante? Você percebe? É o suficiente? 100%, porque assim, o país é só um aglomerado de pessoas com uma delimitação geopolítica e com um karma em comum. Não é simplismo demais, não, com todo perdão, com todo respeito. Não, é realismo. É realismo. Por assim, mas isso, não, é que assim, tudo uma problemática é que alguém tem que acreditar, alguém tem que jogar uma semente. Alguém tem que acreditar mas que o senhor vê sinais reais de que está havendo uma mudança? A gente está discutindo para tentar melhorar. É um sinal. Não, e quando a gente acorda, né, e vai, pega a condução e trabalha e ganha honestamente seu dinheiro e volta e cria o filho, esse é o ser humano honrado, e por conta desse ser humano honrado... Colocar isso em prática, professor, de um país que em 2013 teve 33% de arrecadação a mais que o ano anterior, e onde se falta médico, se falta hospital, se falta ambulância, se falta carteira escolar, se falta condução, se falta segurança. Paulo, falta olha assim, tudo. Paulo, é que assim, alguns historiadores dizem que o país que não participou de guerra não tem história, que é uma ignorância grotesca, né? Uma nação, ou um período, ou 10 anos, ou 100 anos, na história humana, isso é como flor de um dia. Então, o Brasil, ele tinha um destino, ele tem um destino e ele vai cumprir integralmente seu destino. O Brasil, ele foi preparado para ser a ponta da humanidade, ele está sendo construído para isso e ele vai ser. Como que a gente sabe o que ele vai ser? Porque o Brasil, mesmo com essas deficiências que a gente está apontando aqui agora, que vocês estão apontando, ele ainda assim, que assim, se me aponte um povo, um país no mundo onde estejam reunidas melhores condições para ser um exemplo para a humanidade do que no Brasil. Vamos nos abster da questão dos políticos que aí estão. Isso é em todos os estados. Eu moro em Santa Catarina, né? Não há dúvida que se você Santa pegar Catarina o Brasil é quase e uma fatiá-lo a terra, Brasil, o povo. Não, o povo. Os recursos naturais, enfim. É assim, uma maravilha. Não, o meu estado, Santa Catarina, politicamente é quase Mato uma Grosso capitania. é Eldorado, se alimenta o mundo aqui, se produz. Não, assim, pega o meu estado, Santa Catarina, é quase uma capitania hereditária, do ponto de vista político, é uma vergonha. Mas aqui também. Mas você consegue se indignar, professor? Eu não consigo ver o senhor indignado ao ler o jornal de Santa Catarina. Não, mas eu fico indignado, mas neutramente. Eu vou tentar ver qual é o erro que está acontecendo e como que eu consigo daí fazer com que aquilo se transforme em uma análise pelo menos adequada do que seria aquele erro cometido. Entendi. Entende? Essa que é a questão.
historicamente, né, a coisa ela sempre acontece em direção ao melhor, historicamente. Professor, aqui no caso do Brasil, eu também comungo da sua ideia de que aqui vai ser, até o Chico Xavier falou isso, né? Brasil é pátria do Evangelho, coração do mundo, né? O Dalai Lama, quando deixou o Tibete na década de 60, se não me engano, ele disse que, junto com a vinda dele para o Ocidente, o coração do mundo, o coração espiritual do mundo se transferia para o coração do Brasil. Então, Dom Bosco disse coisas parecidas. Sim, tal. muitas Então, profecias em todas as tradições apontam o Brasil, então, né? Antes do o Egito, senhor inclusive. estabelece, o senhor tem aí uma noção, pegando o gancho do Paulo, do professor João, do professor Haroldo e do André, esse pessimismo, dá para a gente estabelecer assim, em que tempo, em que época em que época do ciclo isso vai acontecer? De a gente começar a enxergar efetivamente um tempo mais harmônico, dos 3 Bs funcionando correto. Está acontecendo agora. Porque, assim, isso que a gente falou de início. Porque, assim, se no Mato Grosso inteiro tivesse uma pessoa que viva dentro do bem, do bom e do belo, o Mato Grosso está salvo. E não tem uma vou pessoa. parafrasear o Paulo aqui agora, né, Paulo? Não, é um pouco simplista isso, não é realista. É que é o seguinte, não é realista porque é o seguinte, Só em Cuiabá, só dar um número para o senhor, só em Cuiabá, esse ano, sabe quantas pessoas foram mortas? 400 pessoas. Não, assassinadas. Foram mortas, a tiros, mas aqui daí... Teve gente que morreu a pauladas. Não, mas aqui daí... Mas aqui daí é o seguinte, mas aqui daí sim, André, é o seguinte, aí o crime, o medo e o mal, às vezes ele serve como política do Estado. O medo impera no sabe Estado. O meu filho sai de casa para ir para uma balada. E não se aprende a minha mulher não dorme, sabe ela fica acordada. Quantos por cento do PIB? Fica com medo. Sabe quantos por cento do PIB A gente gira? vive essa como é que eu vou dizer, professor? Essa paranoia do medo, paranoia do medo, Paranoia do medo. no Mato Grosso, principalmente, em Cuiabá, principalmente. Não, quer dizer, mas é que daí você não pode se tornar uma refém do pessoa, medo. Não. Né, tudo Aí bem, é bom, para 1000 e anos. no belo, Não, tudo você bem. sabe quantos por cento do PIB gira em função da indústria da segurança? Só a parte de seguro e seguridade, 5%. Então, assim, se não tivesse assalto... O dinheiro para a segurança é pífio. O nosso orçamento do Estado aqui é 1 bilhão. Não, Ele está dizendo que é muito. Não, estou dizendo estou dizendo o quanto que a gente paga em seguro, quanto que eu contrato seguro do meu carro, da minha casa. Entendi. Entende? Porque a gente não tem segurança pública. Lógico. Aí então o medo é uma grande indústria, tanto para a mídia quanto para quem provê, né, as insuficiências do Estado. Aí um daqueles beijos desaparecem. Mas não é porque o meu governo do meu estado, o meu prefeito, né, ele inexiste, né, enquanto gestor, que isso vai ter um impacto negativo da forma como eu vejo o futuro da minha cidade. Isso me recuso, assim, porque daí, quer ver uma coisa? Então, lá no meu estado tem uma tendência política, né? E aí eu coloquei uma opinião lá numa rede social, e aí, assim, ó, foi assim um caos, né? Não sabia o endereço, senão também teria não, e aí sabe o que eu não sabe o que eu fiz daí? Não sabe o que eu fiz? Aí, eu vou experienciar na pele, né, o que é o ódio político que está sendo levantado no país, né, pela mídia, o que seja. Daí eu não sou filiado a nenhum partido, não é? Apolítico. Eu fui e me inscrevi como fiscal do partido mais detestado. E fui para a rua com... O senhor foi fiscal do PT, professor? Não, fui fiscal do... Ué, o senhor falou que é... Não, mas, professor, me ajuda aí, professor. Você viu como é? Eu escutei aqui já. O senhor disse que foi fiscal do partido mais odiado. Não, André. Não, mas deixa eu terminar. Eu queria experienciar o que era ódio. Então daí, então eu me inscrevi como fiscal e aí, assim, dentro Qual era o partido, professor? Hã? Qual era o partido? Não, pode ser o PT ou pode ser qualquer um, né? Porque lá tem vários... Professor filósofo também fica em cima do muro. Não, deixa eu te contar. Aí, só que eu fiz, além de escolher o partido, eu peguei assim, daí lá em Florianópolis, eu vi qual que era o local da cidade onde ia existir maior oposição a isso. E eu pedi para ser fiscal desse partido naquela escola, né? E aí sim, eu fui empurrado, não sei o que, tal, ameaçado, tal.
Mas e eu não fiquei com ódio de ninguém, né? Porque eu queria era ver o que fisicamente era o ódio que estava sendo externado em palavras, né? Como é que as pessoas se manifestavam. Professor, entende? Porque era uma maneira de compreender o ódio, porque se você não compreende o ódio, né, e você se deixa influenciar, você passa a ser refém daquilo que você tenta se defender. Só qual é que é a maior vitória do teu inimigo? É fazer com que você odeie. Não, a maior vitória do teu inimigo é fazer com que você odeie ele, porque você é igual ou pior a ele. Entendi. Eu? Profundo, não, Profundo. Professor, nós estamos... época de Natal, o senhor não falou do PT ainda. E o PT é mais odiado pelo PSDB. É mais odiado pelo PSDB. Época de Natal, Ano Novo vem aí, enfim, o que o senhor diria para a população cuiabana que está... A luz da eubiose, né? A luz da eubiose. Que está vendo tudo aí, tudo mal, tudo feio, né, professor? Não, é que assim, ó, eu posso dizer tudo ruim assim, também. A minha opinião, não falando em nome da... Eu posso dizer a minha opinião, assim, como eu conduzo a minha vida, não falando em nome da eubiose institucionalmente, né? O senhor diria para o cuiabano que está nos assistindo agora, eu diria o seguinte, quando você acorda, né, e o dia está assim horroroso, nublado, com vento, um dia chato, com dívida, você tem assim 1000 razões para ficar na cama, né? Daí você tem que pensar o seguinte, aquele um dia que você gostaria de não fazer nada, é um dia da tua vida e isso é irreversível. Não há preço para um segundo de vida mal utilizado. Verdade. E depois o seguinte, por mais nublado que seja o dia que você está vivendo hoje, acima da nuvem, obrigatoriamente tem sol. Sempre assim. Em algum lugar, né? Sempre assim. Sempre vai ser assim. Então, por maior que seja a quantidade de problemas que você tem na vida, são os problemas que você tem. Não são os problemas que tem uma vida que lhe pertence. Então, enquanto você continuar exercendo vontade, para daí com a vontade você usar amor e sabedoria para fazer a atividade correta, você vai ter força para compreender o mundo que te cerca. Quando você compreende o mundo que te cerca, você se senhora do teu mundo. Assim, o teu mundo é como se fosse um castelo feudal. Tem o fosso e tem a ponte levadiça. No teu mundo só entra quem você permite. Então, por mais conturbado que esteja para fora da ponte levadiça, no meu mundo ainda é um mundo feliz. Por quê? Porque é o meu. Ou seja, você tem um controle. Perfeitamente. Exercer a vontade, né, sobre a sua própria vida é a chave para você conseguir viver com felicidade. E por que eu falo felicidade o tempo inteiro? Felicidade, né? Felicita felicitatis do latim, vem da raiz felfem, donde feto fecundo. Ser feliz é ser fecundo para a própria vida, é você conseguir criar, né, a tua vida, criar um mundo onde você mesmo vai viver. E aí você sendo feliz, você deriva para a alegria, alacrita, alacritatis, né, de ala, ale, asa. Então aquele que é feliz e tem alegria, ele não só é fecundo, como tem asas nos pés e voa livremente no seu próprio mundo. Então, não tem dia nublado, não tem frio, não tem vento, não tem dívida. Eu vivo a vida, respeito as regras da vida, né, mas sob a minha ótica, é a minha ótica que é paz, harmonia e tranquilidade. Bem bom e belo. Professor, obrigado pela sua entrevista. Deixa eu me levantar para cumprimentar o senhor. BBB. Obrigado por ter vindo. BBB, bom, bonito e bom, belo. Bem barato, barato não. Bem bom e belo. Obrigado. Eu que agradeço a você. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço, muito obrigado. Senta aí. Obrigado pela oportunidade. Aula de filosofia hoje aqui. Obrigado para você. Aula de graça de filosofia. Você em casa, obrigado pela sua entrevista. É só depoimento de vida. Pela sua companhia. Márcia, traga o presente do professor, por favor. Pode entrar aqui. Muito obrigado. O presente do Desculpa receber sentado. Isso aí é o bom. Esse é o bom. E belo. Gostei. Bonito. E barato, porque não dizer assim, né? Você em casa, obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo domingo, às 10 da noite, aqui na TV Pantanal, canal 22. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Viva o mais novo dos anos.